Fala galera, beleza? A Cassiano Neves aqui com vocês. E hoje, pessoal, a gente vai aprender aqui herança aqui em programação orientada a objeto. Então, vamos aqui abrir o nosso projeto OOP, projeto aqui aberto. Vamos aqui em Solution Explorer e aqui vamos abrir a nossa program. Na aula passada aqui a gente aprendeu a trabalhar com métodos e atributos aqui estáticos, tá? Aqui a gente vai comentar por enquanto esse código aqui da aula passada e aqui eu vou dar alguns espaços para a gente trabalhar melhor aqui, tá? Então vamos lá. Herança. Na programação orientada a objeto, o significado de herança tem o mesmo significado para o mundo real. Assim como um filho pode herdar alguma característica do pai, na orientação a objeto é permitido que uma classe herde atributos e métodos de outra, tendo apenas uma restrição para a herança: os modificadores de acesso das classes. Os métodos e os atributos só podem estar com visibilidade public e protected para que sejam herdados, beleza? Então uma das vantagens aqui de usar o recurso de herança é na reutilização do código. Esse reaproveitamento pode ser acionado quando se identifica que o atributo ou método de uma classe será igual para as outras. Então vamos ver aqui na prática como funciona herança aqui na nossa linguagem de programação C#. A gente tem aqui uma classe com o nome conta, certo? E nessa classe a gente tem saldo, limite, número e a gente tem métodos aqui de deposita, saca, adicionar limite, consulta saldo disponível. E isso é para uma conta, para uma classe conta. Mas eu posso criar uma outra classe, conta poupança, onde vai ter outros tipos de métodos que venham a fazer sentido somente para a classe conta poupança, porém herdar da minha classe conta, onde eu vou ter os métodos padrões e atributos padrões, que é o saldo, limite, número, o método de depositar, sacar e assim por diante. E vamos ver isso na prática, então, como funciona? Aqui eu vou fechar todos os meus programas. Vou aqui em Solution Explorer. Vou com o botão direito do mouse aqui no nosso OOP. E aqui eu vou dar um add new item. Aqui eu vou selecionar class. E aqui o nome da classe que eu vou dar é de conta poupança. Beleza. Conta poupança, add. Tudo certo. Nossa conta poupança criada aqui, a nossa classe, eu vou já colocar aqui o public. E aqui agora é o seguinte, eu tenho a minha classe conta poupança, onde ela pode ter os atributos e métodos que fazem sentido a ela. Porém, eu já tenho aqui alguns métodos e atributos da minha conta, que faz muito sentido também para uma conta poupança. Por quê? Numa conta poupança você também realiza saque, você também faz depósitos, você também consulta o limite. Então, eu não vou duplicar esse código na minha conta poupança. Eu vou herdar ele da minha conta. E como que a gente faz isso? É muito simples aqui no C#. Simplesmente aqui depois da classe conta poupança, a gente vai usar aqui dois pontos, que significa que você está pedindo para herdar de alguma coisa. E aqui você precisa informar o que você quer herdar. Eu quero herdar a classe conta. Tranquilo. E a necessidade aqui para fazer essa herança, para funcionar aqui, a gente precisa que a nossa classe conta ela seja pública, tá legal? Senão a gente não enxerga ela. Beleza. Como a nossa classe já está como pública, a gente pode identificar um tipo de erro aqui. Automaticamente nosso Visual Studio já está aqui com um errinho. E aqui, se a gente passar o mouse em cima aqui desse vermelho, ele está falando que há um construtor na nossa classe de herança conta. A partir do momento que a gente tem uma herança aqui com a nossa classe conta, o que acontece? Essa classe conta ela tem um construtor. E se ela tem um construtor, independente se essa classe foi instanciada ou herdada, ele precisa ser resolvido. Então, a gente precisa, de alguma forma aqui, resolver esse construtor. Da mesma forma que a gente resolve ele quando a gente instancia a classe conta, passando as informações do número e o limite dessa conta. E como que a gente resolve isso? Simplesmente a gente vai criar o nosso próprio construtor da classe conta poupança. Então aqui public conta poupança. E aqui no nosso construtor, a gente vai fazer o seguinte. Depois aqui do construtor, a gente dá um dois pontos base. O que é esse base?
Esse base, a gente está falando que a gente quer pegar o construtor da nossa classe aqui de herança, conta. E automaticamente ele fala, ó, lá na minha conta eu tenho um construtor que precisa passar um número e o limite. Só que aqui eu não tenho nem o número nem o limite. Eu poderia muito bem passar o número da conta aqui 001, vírgula e um limite aqui de R$200, que iria funcionar numa boa. Só que eu não quero deixar chumbado. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui no meu construtor conta poupança, eu vou fazer a mesma coisa que a gente tem aqui na nossa conta. Eu vou ter também aqui no construtor da conta poupança um int número e um double limite. Porque quando a gente instanciar a nossa conta poupança, a gente vai obrigar a informar um número para a conta e um número para o nosso limite. Tá bom? Então aqui vai ser um int número e aqui vai ser um double limite. E aqui no lugar de eu informar diretamente aqui o valor 001 da minha conta, eu vou ter aqui o número dessa conta. E aqui no lugar de 200, eu vou ter o limite dessa conta. Beleza. Aqui eu não preciso fazer mais nada nesse construtor, porque para mim não faz sentido nenhum aqui no momento executar nada aqui no construtor da conta poupança. Simplesmente eu estou passando esses valores aqui como parâmetro no meu construtor para preencher o próximo construtor, que é da minha classe aqui que eu estou herdando conta. Tá bom? Então aqui a gente não vai fazer nada nesse construtor no momento. Então, pessoal, agora a nossa classe conta poupança automaticamente já tem aqui uma herança com a nossa conta. E automaticamente, quando a gente instanciar uma classe conta poupança, a gente passa a ter os métodos e os atributos público dessa conta, ou os métodos e os atributos protected. Você só conhecia aqui o public e o private. Mas a gente tem um outro modificador de acesso chamado protected. E o que esse modificador de acesso faz aqui, o protected? Ele é protegido, ou seja, o private só tem acesso à própria classe conta, nesse caso. Então, somente a classe conta consegue mexer nos atributos privado ou método privado. Agora, quando você usa o protected, o que acontece? Toda classe tem acesso e também as classes aqui de herança vai ter acesso aos atributos e métodos aqui protegido. Tá bom? Olha só que fácil. Por enquanto, vamos deixar aqui esse saldo como privado. Vamos aqui na nossa Solution Explorer e vamos aqui na nossa Program. Aqui na nossa Program é o seguinte. Agora eu vou criar uma instância da minha classe conta poupança. Ou seja, a minha conta poupança não tem código nenhum escrito aqui para baixo. Só tem o construtor. Então vamos fazer o teste se automaticamente a gente consegue ter acesso aos atributos e métodos dessa classe conta dentro aqui da nossa conta poupança. Então vamos lá. Aqui na Program a gente vai instanciar conta poupança para uma variável aqui, conta poupança, é igual a new conta poupança. Como a gente criou um construtor na conta poupança, ele está obrigando a gente a informar o número da conta, que é o número da conta poupança, e o limite dessa conta. Então, o número da conta eu vou colocar de 1, 2. E o limite aqui, eu vou falar que é 0, por enquanto. Não tem limite nenhum nessa conta poupança. E o que vai acontecer aqui? Se a gente colocar conta poupança ponto, olha só que interessante, pessoal. A gente tem os métodos aqui públicos disponíveis para a gente utilizar, ou seja, adicionar o limite, constar saldo, depositar e os nossos atributos aqui, limite, número e também o saque. E por que a gente tem acesso? Simplesmente porque a gente está herdando a nossa classe conta. Agora a gente pode identificar aqui o seguinte, aqui onde a gente instanciou a conta poupança, a gente não consegue ver o atributo saldo. Por quê? Porque o atributo saldo ele está dentro da nossa conta e está como private. E se eu colocar ele como protegido, protected, a gente vai passar a enxergar ele aqui na nossa program? Vamos ver. Ponto. Cadê o saldo? A gente não enxerga. Por quê? Porque ele está como protegido. E lembra, o protected
só tem acesso à própria classe ou a classe aqui que faz parte aqui da herança da conta. Ou seja, como que a gente consegue então visualizar aqui o nosso saldo que está como protegido aqui, o atributo saldo? Simplesmente pela classe conta poupança. Então, se aqui eu tiver qualquer um outro método e eu precisar mexer aqui nesse saldo, eu vou conseguir, porque eu tenho essa classe aqui como herança e ele está como protegido. Agora, se ele fosse privado, aí a gente não teria acesso por aqui. Só para vocês entenderem, aqui dentro do construtor, eu vou dar um this.saldo. Olha o saldo aqui aparecendo para a gente. Tanto a visualização, tanto a forma de setar um saldo aqui para a nossa conta. Por quê? Porque ele está como protegido. Ou seja, se eu entrar aqui em conta e trocar de protected para private, que eu vou deixar private, porque por enquanto eu não tenho necessidade aqui das minhas classes que herda a conta modificar esse saldo, automaticamente ele já não tem mais acesso, tá bom? Então aqui se a gente dá um this.saldo, já sumiu aqui. Beleza. Então vamos voltar aqui para a nossa program. E aqui na nossa program, a primeira coisa que eu quero fazer é utilizar aqui a nossa ação de depositar. E aqui eu vou depositar R$100. Show de bola. Agora eu quero fazer um saque. Então conta poupança.saque. Então eu quero sacar aqui R$10. E agora eu quero pegar aqui conta poupança consulta saldo. E aqui eu vou jogar esse saldo para uma variável do tipo double com o nome saldo. E saldo aqui a gente vai imprimir na tela usando o nosso console Whiteline. Então aqui eu vou colocar saldo e vou concatenar aqui com o nosso saldo. Vamos dar um play no nosso projeto? Olha só que interessante, pessoal. A gente não precisou escrever nada aqui na nossa conta poupança e o método de depositar, sacar e consultar saldo já funciona através da herança aqui da nossa classe conta. Olha só que bacana, né? Então, aprendendo a OP, saldo é 90. Por quê? A gente depositou 100, sacou 10 e depois consultou o saldo. Eu vou fechar aqui a nossa aplicação. E aqui a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou trocar aqui o texto para saldo da conta poupança. Saldo da conta poupança é. E aqui eu vou fazer uma outra instância. Só que agora eu vou instanciar a minha classe conta. E a minha classe conta aqui, eu vou dar o nome dela de conta, é igual a new conta. E nessa classe conta eu vou falar que a agência é 113. E o limite dela é de R$100. Ou seja, vamos ver se nossa classe conta continua funcionando normalmente aqui. Então aqui eu vou fazer um depósito aqui de R$500. E também vou fazer um saque de R$140. E aqui eu vou armazenar na variável double o saldo da minha conta corrente. Então, vou falar que essa conta aqui é uma conta corrente. Então, double saldo conta corrente é igual a minha conta ponto consulta saldo disponível. E aqui a gente vai pegar essa mensagem para reaproveitar e vai colocar saldo da conta corrente é a nossa variável saldo da conta corrente. Deixa eu colocar aqui corrente certinho. Ok. E aqui vamos dar um play. Olha só que bacana. Aprendendo a OP, saldo da conta poupança é 90, saldo da conta corrente é 460. Ou seja, a gente depositou 500, falou que tem 100 de limite e tirou 140. Então, 500 mais o limite é 600, menos 140, 460. Olha só que interessante. Não precisamos mexer em nada na nossa classe e automaticamente a gente criou uma outra conta aqui chamada conta poupança. E essa conta poupança aqui, pessoal, a gente pode ter os métodos dela particular
que faça sentido apenas para essa conta poupança. E os métodos aqui que a gente precisa reaproveitar simplesmente está aqui na nossa classe conta. Aqui simplesmente para teste, vamos fazer o seguinte, vamos criar um método aqui do tipo void. E esse método aqui vai ter o nome aqui de mostrar número da conta. Ou seja, simplesmente esse método que a gente está criando aqui é um método para teste, tá pessoal? E o que a gente vai fazer? Dentro desse método, a gente vai mandar uma mensagem aqui, console.writeLine, informando o número desta conta. A conta poupança é, e aqui a gente concatena com o número dela. This.número. Olha só que simples, né, pessoal? Aí agora, vamos voltar aqui para a nossa program. Aqui a gente tem duas instâncias, a da conta poupança e a da conta. Antes aqui da gente exibir aqui o saldo e tudo mais, eu pegar a nossa conta poupança, ponto, mostrar número da conta, olha só que interessante. Ele já reconheceu o nosso método particular da conta poupança. E se a gente pegar aqui agora na nossa conta e dar um ponto, o mostrar já não existe. Por quê? Não faz sentido ter um método aqui que eu não vou usar na minha classe conta. Porém, na minha classe conta poupança, eu quero ter um método específico para essa classe. Então aqui, pessoal, vamos dar um play no nosso projeto para fazer o teste do nosso método mostrar número da conta. Olha só que interessante. Está aqui, aprendendo programação OOP. A conta poupança é 112, ou seja, ele já mostrou aqui o número da nossa conta através do nosso método aqui. E logo após, ele mostrou o saldo. O saldo da conta é 90 e depois o saldo da conta corrente é 460. Vou fechar aqui nosso projeto e a gente finaliza essa aula por aqui, pessoal. Espero que tenha gostado aqui dessa aula. Se você gostou, já dá um gostei. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para você receber todas as notificações aqui dos nossos vídeos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.